Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula passada, encerramos nosso capítulo sobre equações e na aula de hoje iremos iniciar nosso capítulo 6, que fala sobre inequações. Na aula de hoje, será a aula 1 do capítulo 6. O capítulo 6, para acompanhar lá no nosso livro didático, né? Inicia na página 141. Então, na aula de hoje, iremos trabalhar, iremos investigar sobre o que é uma inequação e também sobre situações do cotidiano onde inequações são aplicáveis. Para começar, eu convido vocês a fazer uma investigação aqui no nome inequação. Aqui. No capítulo anterior, vimos que equação significa igualdade ou equilíbrio. Inequação acrescenta-se o prefixo in à palavra equação. Na nossa língua portuguesa, a gente vê que o prefixo in significa uma negação. Por exemplo, a palavra existir. Se você quer negar uma existência, né, acrescentando o prefixo in, ficaria inexistência, que também significa não existir ou não existe. Com a nossa palavra aqui, acontece a mesma coisa. Equação significa igualdade. Acrescentando o prefixo in, significa não igualdade. Ou um desequilíbrio. Desigualdade, desequilíbrio, inequação. Voltando aqui para o nosso slide, eu gostaria de apresentar para vocês, ainda já na página 142, temos aí duas situações muito interessantes para a gente entender mais a fundo sobre o que realmente significa uma desigualdade. No capítulo 5, a gente viu que uma balança em igualdade representa uma equação, ou seja, a balança em equilíbrio significa igualdade ou equação. Na balança aqui, temos o quê? Três mamões, mais um peso de 100 gramas, e do outro lado temos um peso de 1.000 gramas. E a balança está em equilíbrio, ou seja, a balança indica uma igualdade e pode ser expressa pela equação 3x, que significa os três mamões, onde a gente ainda não sabe a massa deles, né? Mais o peso de 100 gramas, ou seja, 3x mais 100 igual a 1.000, ou seja, 3x mais 100 igual ou está em equilíbrio com 1.000, que significa, que representa, na verdade, o peso do outro lado. Na situação 1 aqui, né, temos um exemplo básico de equação. E gostaria agora de apresentar na situação 2, ainda na página 142 do nosso livro, uma situação diferente da anterior. Ou seja, aqui continuamos tendo uma
continuamos tendo uma balança, só que desta vez percebemos aqui que ela não está em equilíbrio. O que acontece? O que aconteceu com a nossa balança, na verdade? Ao tirar um dos mamões de um dos lados, o que aconteceu foi que um dos lados ficou mais leve, ou seja, ele subiu, e o outro que ficou mais pesado desceu, ou seja, acabou o equilíbrio aí no caso. E isso é o que acontece nas inequações. A inequação, de fato, ela não representa um equilíbrio. Não representa um equilíbrio. É tanto que, aqui como conseguimos ver aqui, lá no nosso último coisa lá, ó, percebemos aqui que o pinozinho da balança está bem no centro, alinhado. Na situação 2 ele está tendendo para o lado mais pesado, lado onde agora está com um peso maior do que o outro. O que acontece? Nesse caso, o conteúdo do prato da esquerda tem massa menor do que o prato da direita. Por isso, não podemos escrever uma igualdade que expressa a situação. Deixou de ser uma igualdade e agora vai ser empregado um sinal de desigualdade. Que sinal de desigualdade é esse, professor? Quando trabalhamos em equações, iremos se deparar com sinais diferentes daquele que trabalhamos anteriormente, né? Que é o sinal de igual. E iremos trabalhar agora com esses novos sinais. O sinal de diferente, o sinal de maior, desculpa, o sinal de diferente, o sinal de maior ou maior que, menor ou menor que, temos também o maior ou igual. Maior ou igual, professor, o que isso significa? Em situações onde aparecerá esse maior ou igual ou menor ou igual também aqui, ele significa duas situações diferentes, onde a equação pode ser diferente ou igual a membro pode ser diferente ou igual do segundo. E veremos agora alguns exemplos para ficar mais claro. Na letra A, temos aqui uma situação clássica. 5 mais 3, diferente de 10. 5 mais 3. 5 mais 3, temos 8. 8 é diferente de 10. Muito óbvio. Letra B, 8 ao cubo. 8 ao cubo, para a gente relembrar, né? 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 8, tá na cara que vai ser também diferente de 8 mais 3, que dá apenas 11. Então, o sinal continua equivalendo. Diferente, 8 é diferente de 10. E 8 vezes 8 vezes 8 também é diferente de 8 mais 3. Isso é óbvio. Na letra C, temos uma outra situação. Temos aqui o caso do sinal maior que. Como que eu vou identificar quando o sinal é maior ou quando o sinal é menor, professor? No maior, a setinha ela vai estar virada para a direita e aberta para a esquerda. Ou seja, ela vai estar aberta para o maior valor, que no caso é 7, e apontando para o menor valor, que é 5. E 7
realmente é maior do que 5. Então, temos aqui outra situação de desigualdade. Letra B, D. 10 menor que 15. Se pararmos para anotar, 10 realmente é menor que 15. E aqui temos a outra situação, onde o sinal é o menor que, aberto para o 15 e apontando para o 10. Nas situações, nessas duas aqui, temos duas equações, onde 2x pode ser maior que 100, mas também pode ser igual a 100. Aí vai depender dos valores que serão atribuídos a x. Na letra F é o mesmo caso, y menor ou igual a menos 3, que dependendo do valor atribuído a y, ele pode ou não ser menor que menos 3. Considerando a desigualdade A diferente de B, temos duas situações possíveis. A primeira é onde A é maior que B, e a segunda vai ser A menor que B. Por que isso acontece, professor? Se A fosse igual a B, teríamos aqui uma igualdade. E não estamos trabalhando com igualdade. Igualdade é o capítulo anterior. Nesse caso, teremos uma desigualdade onde o A será, dependendo do valor atribuído a A e a B também, né? Ele pode assumir valores maiores do que B ou menores do que B. Nos exemplos abaixo, aqui está acima, mas é abaixo, viu? Temos aqui situações, na verdade, acima porque pegamos dos exemplos anteriores, desculpe aqui o vacilo. Ou seja, aqui temos o exemplo 1, o exemplo A, né? O que acontece aqui no exemplo A? Temos 5 mais 3, diferente de 10. 5 mais 3 não é 8? 5 mais 3 será 8, e 8 é menor do que 10. Ou seja, os valores foram menores do que o outro, ou seja, o diferente, nesse caso, está querendo dizer que o valor 10 é maior do que 8. E na letra B, temos essa situação. E o diferente nesse caso está dizendo que o 8 elevado ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8, como eu já fiz anteriormente, ele é maior do que 8 mais 3, concordam comigo, né? Passando adiante, então, retomando a situação 2. A situação 2 que eu apresentei no começo da aula, viu? Só voltando aqui para vocês familiarizar, vamos falando dessa situação. Na situação 2, o que aconteceu? A desigualdade traduz a situação da balança, que é 2x, que são a massa dos dois mamões, que a gente não estava sabendo lá, mais o peso de 100 gramas, e isso é menor do que o peso de 1.000 gramas. Essa situação traduz que o peso de 1.000 gramas, vimos que a balança desceu, né, o outro subiu, e o peso de 1.000 gramas ele é maior do que o peso dos dois mamões e o peso de 100 gramas juntos. Essa equação que vimos aqui no começo também pode ser escrita
de outra forma, onde o 1000 vai passar para o primeiro membro e 2x mais 100 vai passar para o segundo. Só que nesse caso vai inverter o sinal de desigualdade e, em vez de ser menor que, passará a ser maior ou maior que. Note que a letra X representa uma massa desconhecida, porque a gente ainda não sabe qual é a massa do mamão, né? Ou seja, X é uma incógnita. Ela é uma massa desconhecida, é uma massa que ainda iremos buscar. A sentença 2x mais 100 menor que 1000 é um exemplo de inequação. Como falamos no começo, uma desigualdade representa uma inequação. Inequação, professor, o que realmente é inequação? Inequação, meu caro aluno, quando você for questionado, você pode dizer, é toda sentença matemática que expressa que expressa uma desigualdade e apresenta uma ou mais incógnitas, um ou mais fatores desconhecidos que iremos buscar. Vamos agora ver alguns outros exemplos de inequações. Na letra A, temos a inequação básica, x mais 5 maior que 12. Isso nós iremos se deparar muito ainda mais para frente, e essa é uma das primeiras inequações, uma das primeiras formas de inequações que iremos trabalhar. Na letra B, temos algo similar, só que vai apresentar uma incógnita no primeiro membro e uma incógnita no segundo. Professor, a inequação apresenta primeiro e segundo membro igual à equação? Iremos ver mais na frente essa parte, mas eu posso afirmar de já que tanto na equação quanto na inequação, ambas terão ali seus primeiros e segundos membros, onde iremos trabalhar isolando a incógnita em um dos dois membros, como resolvemos na equação anterior. Porém, com uma pequena atenção maior, porque tem umas diferenças poucas, mas isso é assunto mais para frente. Hoje a gente vai ficar no básico, é na próxima aula que a gente vai trabalhar essa parte, viu? Então, retomando aqui, na letra B temos 2x menos 4 menor ou igual a x mais 2. Aí, vemos aqui aquele sinal de desigualdade, que quer dizer menor ou igual, onde o primeiro membro pode ser menor ou pode ser igual ao segundo, dependendo dos valores atribuídos, é claro. Na letra C, temos 2x ao quadrado menos 5x maior ou igual a zero. Na letra D, temos x mais y menor que zero. Aqui, pessoal, tem uma coisa para a gente trabalhar, que é o fator dos nossos graus de equação, né? Do nosso grau das nossas incógnitas. Como nas nossas equações, nas inequações também apresentam um grau, e que dependendo do grau, terá valores diferentes. Ou seja, terá situações onde teremos mais de um objeto desconhecido, teremos situações onde objetos serão adicionados a outros objetos iguais, isso depende da situação, mas para começo a gente vai ficar nas inequações de primeiro grau, viu? Então, nas duas primeiras, né, na letra A e na letra B, note que as nossas incógnitas têm grau 1. No X, lembram lá na equação que não tem valor aqui
em cima do x, mas isso quer dizer que aqui tem um 1, fica subentendido que tem um 1, e isso representa uma incógnita de primeiro grau. E nas outras duas, temos x ao quadrado menos 5x, isso já é o maior grau da incógnita é 2, e isso é uma equação do segundo grau. E na letra D temos dois valores desconhecidos, x e y. Isso é uma inequação com duas incógnitas, mas para começo a gente iremos trabalhar primeiro com de uma incógnita e de primeiro grau. Assim como as equações, as inequações também têm dois membros, viu? Mais para frente, anteriormente já tinha adiantado. E vamos analisar agora uma situação. A situação descreve o seguinte: em dezembro, Marli tirou 6 dias a mais de férias do que havia tirado em julho. No total, julho e dezembro foram 30 dias de férias. Então, tirou 6. Em dezembro, Marli tirou 6 dias de férias a mais do que em julho. Professor, o que isso quer dizer, professor? No mês de dezembro, de julho, na verdade, fazer a anotação rápida aqui, digamos que Marli tirou Y dias de férias. No mês de dezembro, Marli tirou os mesmos Y dias de férias, acrescidos de 6 dias extras. Montando a nossa equação, como aqui já está adiantando, o número de dias de férias em julho foi representado por Y, e em dezembro Y mais 6, resultando numa pequena equação. Não equação, uma situação. Não dá para dizer que é uma equação porque não está igualada a nada, e não pode dizer que é uma equação porque ainda não chegamos a uma conclusão. Mas isso significa que ela tirou 2y mais 6 dias de férias no total. Sabendo que no total foram menos de 30 dias de férias, a quantidade de dias pode ser representada por esta inequação. Montando aqui agora a nossa inequação, temos a seguinte situação. A nossa frase aqui, né, diz que foram menos de 30 dias de férias, ou seja, será menor que 30, porque foram menos de 30, e isso representa os dias, ou seja, 2y mais 6, que foram os dias totais de férias, foram menores do que 30. Mas ainda não sabemos quantos foram. Separei aqui, né, a nossa inequaçãozinha aqui para a gente discutir outras coisas. A expressão à esquerda do sinal de desigualdade é chamada de primeiro membro da inequação e a expressão à direita da desigualdade é o segundo membro, ou seja, primeiro membro, segundo membro, igualzinho à nossa equação. Portanto, na inequação, temos o y como incógnita, o primeiro membro sendo 2y mais 6 e o segundo membro sendo 30. Essas são as partes da nossa inequação. Teremos, na verdade, que se atentar a elas. Agora vamos fazer um exercício rápido aqui para fixação. Verifique quais das sentenças abaixo
são inequações? Inequações. Como vimos lá, né? O que não tiver igual, o que apresentar sinais que não forem iguais, representa uma inequação. Na letra A, já vimos aqui, né, de cara que é uma equação, sinalzinho de igual aqui. Na letra B, temos uma inequação. Professor, temos inequação. A questão pede para identificar o primeiro e o segundo membro de cada inequação. Primeiro e segundo membro, igualzinho à equação. Identificamos o sinal de igualdade, de desigualdade. O que tiver à esquerda é o primeiro membro e à direita será o segundo membro. Na letra C, professor, continuamos tendo uma inequação. Aqui o sinalzinho. Menor ou igual. Menor ou igual é menor ou igual. Menor ou igual também é uma inequação. Primeiro membro, professor, o que tiver à direita do sinal de desigualdade. Primeiro membro. À direita, segundo membro. Na letra C, professor, temos aqui o sinal de diferente. Sinal de diferente também significa uma inequação. À esquerda dele, professor, primeiro membro. À direita, segundo. Na letra C também temos aqui uma inequação, né? Sinalzinho de menor. Aí mesmo caso, à direita do sinal, segundo membro. À esquerda, primeiro membro. Agora vamos falar aqui sobre a solução de uma inequação. O que seria, professor, uma solução de uma inequação? Basicamente, eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental agora para a gente fazer uma analogia. A equação, né, são valores que igualam os dois membros de uma sentença para que eles atinjam valores iguais. Na inequação, serão atribuídos valores para que não aconteça essa igualdade, ou seja, qualquer valor que não deixe os dois membros iguais, qualquer valor que desiguale a nossa equação. Isso transforma ela numa inequação. Vamos pegar um exemplo agora, onde ele pede para verificar se o número se o menos 5 e o 2,5 são soluções da inequação. Aqui já está respondido, né? Substituindo o menos 5 no x, ficará 3 que multiplica menos 5, que vai dar menos 15. Repetindo o restante, mais 4, menor que 11,5. Menos 15 mais 4 dará 11. E 11 é menor, menos 11, na verdade, é menor que 11,5. Qualquer valor negativo, na verdade, é menor do que um valor positivo. Substituindo x por 2,5. Nesse caso, teremos 3 que multiplica 2,5 mais 4 menor que 11,5. 3 que multiplica 2,5 é 7,5. Mais 4 será igual a 11,5. E 11,5 é igual a 11,5. Então, isso não satisfaz a nossa inequação. Veremos agora uma situação de uma inequação
com o nosso cotidiano. Acompanhe aqui comigo. Já estamos aqui, viu? Na página. Página 146 do nosso livro didático. Retomando. O departamento de esportes de um clube comprou X pares de tênis a R$ 100 cada par, além de outros materiais esportivos que custaram R$ 600. Foram gastos mais de R$ 2.000 e compraram menos de 20 pares de tênis. Determine as possíveis quantidades de pares de tênis encomendados. Essa situação, né? Primeiramente, iremos montar a nossa inequação, já que o enunciado da questão lá diz que foram comprados, prestem atenção, né? Foram comprados X pares de tênis a R$ 100 cada par, ou seja, X vezes 100, X vezes 100, mais R$ 600 em outros materiais, e isso custou mais de R$ 2.000. Também temos que atentar-se ao temos que atentar-se, né? Atentar-se, vamos voltar aqui rapidinho, porque foram comprados menos de 20 pares de tênis. Ou seja, se foram comprados menos de 20 pares e isso custou mais de R$ 2.000, se cada par de tênis custou R$ 100, quantos pares foram comprados? Atribuindo um valor qualquer, no caso que foi 10, temos a seguinte situação: 100 que multiplica 10 mais 600, 100 que multiplica 10 dá 1.000, 1.000 mais 600, 1.600. 1.600 não é maior do que 2.000, então não foram 10 pares, isso não é falso. X igual a 12. X igual a 12. X vezes 12 dá 1.200, mais 600, 1.800. E 1.800 ainda não é maior do que 2.000. Aumentando o valor um pouquinho, temos x igual a 14. X igual a 14, substituindo, né? Vai dar 100 vezes 14 mais 600. X 100 vezes 14 dá 1.400 mais 600, que dá 2.000. E 2.000 é igual a 2.000, então isso também é falso. X igual a 15. 15 pares. 100 que multiplica 15 mais 600. 100 vezes 15 dá 1.500, mais 600 é igual a 1.100. 1.100 sim é maior do que 2.000. Ou seja, 15 pares satisfaz a nossa inequação. E é apenas uma das nossas soluções. Ou seja, a nossa questão, né, diz que foram comprados menos de 20, ou seja, se 15 já satisfaz, então pode ter sido comprado 15, 16, 17, 18 ou 19 pares. Vamos fazer um exercício rápido aqui, porque nosso tempo já está um pouco acima do esperado, né? Vamos ver aqui a nossa inequação. A situação lá da nossa primeira balança lá, né? Vamos montar primeiro
as sentenças aqui. Temos aqui 5 quadradinhos de massa desconhecida e um peso de 100 gramas, ou seja, no primeiro prato temos 5x mais 100. No segundo prato, temos 2 quadradinhos de massa desconhecida e um peso de 200 gramas. Então, teremos 2 quadradinhos, 2x mais 200 gramas do peso. E aqui, professor, como é que eu vou saber qual sinal de desigualdade eu vou atribuir? Nesse caso, eu vou dar uma dica aqui muito simples. Se o pino estiver no meio, isso significa uma igualdade. Se o pino estiver deslocado para a esquerda do meio, isso significa que o peso, esse lado é mais pesado do que o outro. Ou seja, se ele está deslocado para a esquerda, você vai fazer o sinalzinho virado para a direita, como se fosse uma seta apontando para o sinal oposto, o lado oposto. A mesma coisa seria para o outro lado. Se ele estivesse apontando para a direita, você abriria uma seta apontando para a esquerda, só a pontinha da seta. Nesse caso, temos que 5x mais 100 é maior, esse peso é maior do que 2x mais 200. Entendido? Agora faremos mais um exercício aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou responder apenas duas. Vou responder só a letra A e a letra B, porque já passou do nosso tempo. Então, para ser rápido, eu vou adiantar aqui. Considerando a inequação 4x menos 5 menor que 13 menos 2x. Verifique entre os números a seguir quais são as soluções dela. Na letra A, 4 que multiplica 3 menos 5 menor que 13 menos 2 que multiplica 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 15, 7. Perdão, 4 multiplicado por 3 dá 12. 12 menos 5 que dá 7. 13, né? Deixa o 13 quieto. Menos 2 que multiplica 3 é 6. 13 menos 6 também é 7. 7 não é menor do que 7. 7 é igual a 7. Então, a letra A é falsa. Ela não é uma equação. A letra B. Letra A e letra B. 4 que multiplica 1,5 menos 5 menor que 13 menos 2
multiplica 1,5. 4 vezes 1,5 dá 6. 6 menos 5, 1. Repete o sinal. 13 deixa quieto. Menos 2. 2 vezes 1,5 é 3. E 13 menos 3 é 10. É menor do que 10. Então, a letra B é uma inequação. Eu vou deixar a letra C, a letra D e a letra E para vocês treinarem em casa. E também vou deixar os exercícios do primeiro e do segundo tópico do capítulo 6 para ser feito em casa, viu? Na próxima aula, trabalharemos o terceiro tópico. Aí veremos de fato como se resolve uma inequação. E é isso. Até a próxima. Falou.